Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Hoje é dia 16 de novembro, quinta-feira. Bom dia, Isis. Bom dia, Mauro. Como é que tá aí? Na estrada? Tá em casa? Tá onde? Bom dia, Daiane. Bom dia, Buiel, Ellen. Bom dia, Carla. Ainda tô meio fã, mas vamos lá. Bom dia, Ângela. Tava legal ontem, né, Ângela? Tudo bem, Rosana? Foi muito bacana ontem. Bah. Fazia tempo que eu não juntava o povo todo. Na estrada com chuva. Bah, Mauro. Se cuida aí. Bom dia, Deni. Bom dia, Natalina. Tava bacana ontem, né? Uma galera do Brasil inteiro. Tinha gente de São Paulo, do Rio, Santa Catarina, tudo que é lugar. Bom dia, Eliana. Bom dia, Kátia. Tinha muita gente ontem. A Isis estava febril. O que houve, Isis? Tá gripada? E aí mais o pessoal presencial. A gente fez uma confraternização depois de um café da manhã com o pão. E é um pão, né? Quem comeu sabe, né, Eliana? É um pão. Essa é Doce Vampiro com a Marisa Monte. Sinusite. É. Bom. E aí, Tânia? Como é que tu tá? Quero falar contigo. Quero saber como é que tu tá. Me manda uma mensagem, vamos conversar. Vamos conversar pela voz, se eu conseguir falar. Me chama mesmo, quero falar contigo, quero saber como é que tu anda. Quanto tempo? Maravilhosa, lá de Maceió. A Ângela diz, foi ótimo reencontrar e ter uma aula presencial. Que bacana, né? Bom dia, Grácia. A Isis diz, fiquei triste de perder. Não, mas é assim, é isso aí. E o pão nem se fala, diz, que pão delicioso, diz a Eliana e a Ângela. O pão é... O pessoal veio só pelo pão. É isso aí. Tânia, me chama mesmo, quero falar contigo, quero saber como é que tu anda. Eu não sei se eu tenho teu número ainda, mas me chama em algum lugar aí, manda um direct, manda teu número, que eu quero conversar. Bora lá, gente. Ainda tô um pouquinho sem voz, mas a gente segue. Bom dia, Ana Karenina. E aí ontem, eu venho prometendo isso há muito tempo. Então agora, o que aconteceu? Ontem a gente encerrou as aulas presenciais e online, né, do ano. Tá? Então a gente retorna ano que vem, não sei, fevereiro, por ali. A gente vai combinar ainda, e aí retoma. E o ano que vem eu quero fazer no início do ano ainda, um retiro aqui em casa. Que a casa, vocês sabem, quem conhece sabe que é grande. E aí, claro, se for muita gente, a gente escolhe um lugar. Mas eu acho que acaba não vindo muita gente presencial, né? E online dá pra fazer também, fazer um misto, fazer um combo, né? E aí, mas eu acho que o presencial, ainda o retiro é muito mais bacana. E aí fazer aqui em casa. Mas se não der, se for muita gente, a gente escolhe um lugar. Aí vou providenciar um retiro. Mas eu acho que um retiro de um dia, assim, né? Uma jornada, como a gente chama. O que vocês acham? E já fiz muito ali em Garopaba com o Mauro. O Mauro organizava sempre, na região toda ali de Garopaba, Florianópolis, São José, ele organizava. Mas quero fazer um aqui agora. Bom dia, Raquel. A gente vai combinar. Então a gente está aqui, a Lógica da Fé, Elizabeth Nanguel, editora Lúcida Letra. Eu vou voltar um parágrafo para a gente entender. Ontem ela parou aqui na página 57, nós paramos, que ela falou a palavra trauma. Trauma é uma palavra forte, que nós normalmente associamos a sofrimento extremo. Mas o trauma pode ser capcioso e difícil de reconhecer. De fato, é de se duvidar que se passe pela vida sem algum trauma. Nós experimentamos trauma quando não conseguimos sair de uma situação ou relação perigosa ou doentia. Quando ficamos perplexos diante de uma catástrofe inesperada.
ou quando em nossa vulnerabilidade e inocência nós não temos a clareza e a força emocional necessárias para dar sentido ao que está acontecendo ao nosso redor. Então, provavelmente, ou todo mundo já passou, talvez se alguém aí está passando por isso agora, um trauma leve, um trauma mais... Ou se está passando por um trauma leve, observe. Vamos ver como é que ela fala, o que ela fala para nos ajudar. Quando somos capazes de ingerir e processar a experiência, desenvolvemos crenças sobre nós mesmos e sobre o mundo e as carregamos por toda a vida. Bom dia, Grazi. Nós geralmente pensamos que crenças são ideias, mas na verdade mantemos crenças em nossos corpos emocionais, energéticos e físicos também. Nossa postura e o modo como vivemos espelham padrões inconscientes de confusão que se instalam a partir de verdades não avaliadas. Nós, por nosso lado, percebemos o mundo como reflexo desses padrões, e isso os reforça e faz com que nos fixemos as histórias que surgem sobre eles. Então, o que ela está querendo dizer aqui? Que a gente repete bastante. O mundo é um reflexo da nossa mente, né? Observe como está a mente agora. Se ela está confusa, se ela está com medo, se ela está triste, se ela está alegre, se ela está feliz, o mundo vai refletindo isso. Aquilo que tu vai olhar é uma ressonância do que nossos pensamentos estão cogitando dentro da gente, assim. É só uma ressonância. O mundo é uma reverberação. É um eco. É um eco o tempo todo. Tu olha para as coisas que já estão acontecendo dentro. Tu te identifica. Tu te fixa. E isso é muito incrível, essa observação. Parece, para muitos é chocante, mas é um lugar que a gente deve olhar, porque para muitos às vezes estão reclamando tanto do mundo, e aí quando a gente dá esse olhar budista, a pessoa fica, não é assim, tu não está vendo que tem guerra, tu não está vendo que tem isso. Tá, mas eu estou vendo que tem muita coisa bacana também. Eu vejo muita coisa bacana. Vejo que tem guerra, vejo que tem fome, vejo que tem tristeza, vejo que tem alegria, né? Mas esses elementos todos têm dentro da gente. Qual que tu vai deixar prevalecer mais? E aí tu começa a olhar o mundo com essa lente. Isso é tão óbvio, todo mundo fala, mas por que a gente não faz? Por que a gente não muda? Se eu posso olhar o mundo de tristeza, então quer dizer que eu posso olhar o mundo de alegria. Por que eu não viro a chave? O que eu estou querendo esconder com isso? Não me mostrar para o mundo? Por exemplo, por causa de um trauma de infância, uma pessoa pode andar pela vida se perguntando desesperadamente: quem se importa comigo? Pode ser que ela continuamente se veja como tendo sido abandonada ou ignorada. Outra pessoa pode lutar contra a baixa autoestima e se sentir diminuída ou ineficaz. E se perguntar por que este mundo parece tão duro. Por que suas relações a atormentam? Bom dia, Bruna. E por que seu trabalho é tão penoso? Quando estamos entrincheirados em nossa própria confusão, nós sequer questionamos a base dessas realidades. Ou se o fazemos, costumamos achar difícil nos ver livres dela. Depois de um tempo, essas realidades começam a parecer a própria norma. Eu trago tudo isso à tona porque, na tradição da prática do surgimento dependente, como você verá, questionaremos a certeza e a verdade de nossas crenças. Pode ser que pense que, no caso do trauma, questionar suas crenças seria como desprezar ou negar o trauma pelo qual você passou. Mas pergunte-se o seguinte: questionar crenças necessariamente reduz sua habilidade de resposta ao sofrimento? Esse questionamento impede você de se afastar de situações perigosas ou nocivas? Ou implica que você deveria virar as costas para a doença, violência ou o abuso? Bom dia, Karim. Todo mundo tem uma história. Eu sempre fico abismada quando vejo o que as pessoas enfrentam e quão resilientes elas podem ser. Gente, primeiro, todo mundo tem uma história. Alguns tiveram um maior sofrimento, outros menos. O budismo ele não ignora isso. Bom dia, Pedro. O budismo ele não ignora isso.
Mas só que o budismo vai trazer a psicologia budista vai trazer algo um pouco diferente da psicologia ocidental, tradicional. A psicologia budista não vai em busca de por que isso aconteceu, quem são os culpados, porque na minha infância foi meu pai, minha mãe, não sei o quê. O budismo não vai em busca disso. Isso aconteceu. Mas aconteceu em determinado período devido a certas causas e condições. A questão do budismo é olhar para isso e ver que aquelas condições, aparentemente, se não existem mais, aquilo não tem mais sentido desse sofrimento. Existe a lembrança, existe esse processamento desse pensamento, mas é um tipo de olhar assim do tipo, ok, mas e agora? Isso está acontecendo nesse momento? Não é uma visão simplista, como alguns já me disseram, não, mas aí simplifica muito. Ok, então continua pensando nesse teu sofrimento e continua trazendo todo esse peso e que está te deixando doente, está te afastando do mundo, está afastando da felicidade. É melhor? Ou tentar achar culpados. Melhor coisa, né? Aí não, porque minha mãe é isso, meu pai é aquilo. Tua mãe e teu pai, eles estavam agindo sobre determinadas causas e condições também. Sobre o karma deles. Né? Entendeu? É todo um processo que está acontecendo. Então, a gente não tira nem culpa, o budismo nem tem essa ideia de culpa, mas a gente não tira essa intenção desse fato que houve, se alguém te machucou. A gente não tira isso, não diminui isso. Aquilo aconteceu, aquilo dói. Mas quanto eu quero ainda carregar essa dor? A questão é essa, quanto ainda eu quero levar essa dor comigo? Até quanto tempo? Por quanto tempo? Por que eu preciso levar essa dor comigo? Para que as pessoas me vejam? Para que as pessoas me percebam? Que sintam que eu estou com dor? Tem gente que se apresenta para a gente, mas eu sofro muito porque aconteceu algo comigo. Beleza, mas, né? Vamos lá. Bom dia, Lu. Parece simplista, mas não é. Esse trabalho do budismo é super difícil de chegar nesse ponto. Porque tu tem que olhar para um lugar também de perdão, de tentar entender que os outros também estão agindo dentro de um samsara. Os pais erram. Os pais vão errar, os amigos vão errar. Porque todos nós estamos dentro desse sistema sansárico. Bom dia, Sual. Bom dia, Ana. Todos nós estamos dentro do samsara. É inevitável, o erro vai acontecer. Ou quem já é pai e mãe e não errou com seu filho. Ou com um amigo. Então o budismo tem essa visão assim que às vezes pode parecer dura, mas na verdade é para te liberar. Tipo, quanto tempo tu vai carregar isso? Quanto tempo ainda? Tu precisa carregar isso. Mas há momentos em que você talvez se pergunta se apenas sobreviver é suficiente. E se não for, o que pode fazer a respeito? Se quer emergir da confusão, você terá de explorar as suposições profundamente enraizadas que tem a respeito de sua mente. Tá aí, ó. Se quiseres emergir da confusão, você terá de explorar as suposições profundamente enraizadas que tem a respeito da sua mente. Aquilo por que nós passamos, porque vocês passaram, cada um passou, nós precisávamos passar. Por quê? Porque nós temos uma semente kármica. E ela eclodiu. Em algum momento. Ela precisava. Ao invés de a gente dizer, nossa, eu passei por esse sofrimento, nossa, que bom. Eu passei por esse sofrimento, foi horrível. Tem sofrimentos que são terríveis, que destroem a pessoa. Tem sofrimentos que são graves, eu sei disso. Mas é do karma. E aí tu tem que dizer, bom que ele floresceu. Que bom que ele já não vai mais. Eu vou fazer de tudo para criar méritos e condições para que isso jamais se repita. E não se repita à minha volta, as pessoas à minha volta. No fim, a gente tem um grande aprendizado. Sim, tem dores que são cruéis. Sei disso. Mas... E ainda, você precisará identificar suas crenças, questioná-las e ver como elas a carregam. Faz sentido isso para vocês? Vocês concordam, não concordam? Podem discordar, é uma visão apenas, que funciona no budismo, né? E ainda que considere estar muito certa sobre você mesma, suas relações e os acontecimentos de sua vida, mesmo que uma multidão concorde que você está equivocada, você terá inevitavelmente de avaliar a verdade e a realidade de suas histórias e ver o quanto elas lhe servem ou não. Tem que chegar um momento que a gente tem que virar essa chave.
Até quando a gente vai ficar culpando a todos, o mundo e a nós mesmos? E a nós, da nossa paralisia. Bom dia, Pri. Porque no real, na real, a gente precisa de certas coisas que nos aprisionem. Porque o mundo está muito acelerado, extremamente acelerado. E a gente às vezes não quer estar tão acelerado assim, não é? Não quer estar fazendo tanto movimento. Mas basta tu não querer fazer movimento. Tu não precisa acelerar com o mundo. Viva a tua verdade. Em certo sentido, explorar suas crenças pode ser comparado a se aventurar fora da segurança de sua casa e ver como o mundo funciona. Talvez você precise se distanciar do que é familiar para poder se abrir para uma descoberta mais ampla. Quando você começa a flertar com a ideia de que talvez haja vida fora de sua história, talvez tenha o liberador insight de que não importa quão empacada você se sinta e quão sombrias as coisas pareçam. A fixação sequer é uma possibilidade em um mundo cuja única característica confiável é o movimento e a mudança. Só tem uma coisa que é permanente nesse mundo: a própria capacidade de mudança. Isso é permanente, tudo está mudando constantemente. Nós nos prendermos a coisas, a crenças, a ideias rígidas, a conceitos rígidos, a posicionamentos rígidos, a posicionamentos do passado. Eu sou assim, eu sofri, então por isso que eu sou assim. É contra a natureza da impermanência. Bom dia, Gica, porque tudo está em constante transformação. E esse fluxo tem que estar sempre em movimento. Aí a gente adoece, a gente se torna uma pessoa dura, triste, porque as engrenagens estão sempre se movimentando. Quantos de vocês lembraram de coisas do passado nesse momento que eu falei e de pessoas que talvez magoaram vocês? E quem sabe se vocês olhassem, pensassem, olhassem para essa pessoa e a liberassem. Quando a gente libera o outro, a gente libera nós mesmos. Olhar para outra pessoa e dizer, bom, tu fez aquilo porque, enfim, tu também está preso no samsara, nesse ciclo interminável de confusão das nossas emoções. Fez aquilo baseado em alguma coisa, que talvez tenha sido por causa também de uma coisa que passou. Doeu, foi difícil, foi algo grave, tem coisas que são muito graves, mas é do karma de todos. De fato, quando você para um pouco e olha mais atentamente para as coisas, pode descobrir que todas essas crenças que parecem assombrar você e causar tanta tristeza, na verdade, compartilham uma qualidade espetacular e redentora. Elas não são verdadeiras. Em outras palavras, você não está condenada ou condenado. Tudo bem até aqui? Subcapítulo: Além das aparências. Eu sei que esse assunto mexe com todo mundo porque vocês olham para as pessoas do passado e dizem, não, eu não vou perdoar. Há um momento que a gente precisa fazer isso. A gente precisa soltar. Para todo mundo. Para todo mundo. Porque a gente precisa fazer, escutem essa palavra, a gente precisa fazer um divórcio kármico. Nós precisamos nos divorciar karmicamente das pessoas. Enquanto tu continuar arrastando essas traumas do passado, daquilo que foi um elemento gerador, propulsor do teu sofrimento, tu está ainda ligada karmicamente a essa pessoa. O que significa isso? Que cada vez que tu pensa nessa pessoa ou naquela situação, tu faz com que tu regue aquela semente kármica que está em ti. O tempo todo tu está regando aquela semente.
E isso está se manifestando. A partir do momento que tu faz um divórcio kármico, que tu perdoa aquela pessoa, tu realmente entende que ela também está no sofrimento, que tu tem as mágoas ainda, tem coisas que talvez tu queira dizer, mas olha, eu entendo o que tu fez, entendo que foi grave, ou foi médio, ou foi pouco, mas entendo. E acho que a gente tem que daqui para frente terminar isso. E faça um divórcio kármico de verdade. Bom dia, Stanley. Senão vocês vão continuar para o resto da vida arrastando isso e regando essa semente. E isso se multiplica dentro da gente. O problema da semente kármica, gente, é que ela dá ela cria novas condições kármicas de subsementes, assim, kármicas dentro de um depósito de consciência que é chamado Alaya Vijnana, que é a oitava consciência, que é o depósito kármico. E esse depósito kármico faz com que gere novas frutificações de novas sementes que são... tem uma palavra no budismo que não vou lembrar agora, mas elas são consoantes, assim, elas são de acordo, elas não são a mesma semente, mas são parecidas. Entende? São diversos tipos de ameixa, assim, diversos tipos de maçã, não é só um tipo de maçã. A semente kármica é a mesma coisa. E aí faz brotar, e aí tu age com outra pessoa parecido com aquilo que te causaram. Então a gente tem que ter cuidado. Toda vez que eu rego essa semente, eu posso, em algum momento, porque essa semente ela eclode, eu posso agir da mesma maneira com a mesma coisa que fizeram comigo. E eu posso agir inconscientemente, de uma forma abrupta. Porque as sementes de confusão, elas eclodem como uma explosão. Elas eclodem no momento de raiva. E aí tu acaba fazendo a mesma coisa que te fizeram. E aí tu vai dizendo, mas eu sou igual àquela pessoa. Não, não é. Mas tu regou. Olha que coisa isso tudo. Então por isso que no budismo a gente vai vigiando também os pensamentos. Não é policiando, é vigiando. Eles surgem, eu não dou condições de existência. Então eu treino o caminho óctuplo. A visão correta é que eu percebo o mundo entendendo que ele é uma realidade criada. E aí o pensamento correto, segundo, é observar as coisas através dessa realidade que eu criei. Se surgir um pensamento, eu não faço com que ele brote, a não ser que seja bom, né? E aí a gente segue. Faz sentido? Aí tem uma frase aqui, além das aparências. E o Dzigar contra o Rinpoche diz, não deixe que as aparências das coisas, aquilo que a gente enxerga, vê, sente, que está no mundo, assim, está sólido, ofusque a natureza delas. Olha que legal isso. Não deixe que a aparência das coisas ofusque a natureza delas. O que ele está querendo dizer com isso? Que aquilo que eu olho, que eu sinto, que eu cheiro, que eu toco, que eu olho com os olhos, eu tenho que ver, naquele momento, se aquilo que eu estou vendo, percebendo noutra pessoa, que geralmente é mais fácil dar essa explicação, é exatamente aquilo que está aparecendo, aquela pessoa é exatamente aquilo, ou é uma construção interna na minha mente que eu construo aquela pessoa. Cada vez que eu olho, eu construo alguém. Bom dia, Samuel. Como é que funciona isso? Eu já expliquei isso, mas sempre tem gente nova aqui, eu vou explicar de novo. Como é que funciona isso na neurociência? Cada vez que eu sempre dou o exemplo da banana, que eu adoro banana. A primeira vez que comi uma banana, que todos nós comemos, a gente foi com calma, nossa mãe nos deu, provavelmente foi em forma de papinha e tudo mais, né? Mas a gente viu ela descascando a banana, ou não viu, mas a primeira vez que a gente pegou uma banana, a gente já pega estranhamente, né, com a mão e sente a textura, acha estranho, e vai colocar na boca, acha estranho aquela textura, né, aquele gosto, e a gente vai experimentando. O que a gente está criando? Relações do nosso sistema da amígdala, né, dizendo para nós, ok, segue, tu já viu banana, tá tranquilo, que ela informa imediatamente o nosso hipocampo. Ela busca informações no nosso hipocampo e diz, ok, é banana, pode seguir, está lá no hipocampo, já foi construído. Se a gente nunca comeu, se a gente nunca teve contato no mundo, a gente vai olhar para aquilo, vai observar, se outros comerem, a gente segue, senão a gente não vai adiante. Isso é normal, a gente faz isso.
Só que toda vez que eu vou comer uma banana, agora entra a pegadinha da nossa mente. Toda vez que eu for comer uma banana, eu olhem bem isso, gente, é importante vocês aprenderem isso. Toda vez que eu olho para uma banana e eu vou comer, quando eu vou comer, eu já não estou mais comendo a banana que eu estou olhando. Eu estou comendo uma banana do hipocampo. Eu estou comendo uma imagem da banana que tem ali. Eu deixo de comer aquela banana, eu estou comendo uma imagem criada. Por que é importante a gente entender isso? Porque toda vez que eu olho para o espelho, eu olho para mim, eu olho para outra pessoa, eu estou criando uma imagem de mim no hipocampo. Quantas vezes, outro exemplo, quantas vezes a gente já fez dieta para engordar, para emagrecer, ou tem uma ruguinha, ou alguém diz para ti, não, mas tu tá maravilhosa, tá maravilhoso. Não, mas olha. Não, mas já tá bom, tá no peso, tá na, né? A gente tem uma imagem do hipocampo, a gente tem que quebrar com aquela imagem, criar novas sinapses neurais, que demoram um tempo. Eu preciso voltar a sentir o mundo, perceber o mundo, dentro dessas novas condições, criar novos sistemas celulares. Olha, é complexo. Criar novas respirações, criar novas condições, todo o sistema. E aí eu crio eu armazeno novas ideias no hipocampo. Aí eu começo a me relacionar novamente com o hipocampo. O budismo vai dizer, esteja sempre no presente para não ter que viver no teu hipocampo. Porque essas imagens, elas são relacionadas e surgem e eu crio uma ideia de fora que tem dentro. Entenderam como funciona? Isso é neurociência, explicando o que o Buda já sabia. E a neurociência vai surgir 2.300 anos depois, 400 anos depois, 2.400 anos depois. Troço maluco, ele já tinha visto isso. Porque ele observou. Aí a meditação faz com que a gente esteja no presente, observando essas flutuações da mente, buscando informações nesse hipocampo, ou informações no Alaya Vijnana. Se eu não compreender essa ligação, eu vou continuar sofrendo. Porque eu coloco características nas pessoas e nas coisas que vão me trazer certas felicidades ou infelicidades. Eu vou colocando características, uma vez que elas não existem. Porque não está nem na pessoa nem nas coisas. Ficou claro para vocês isso? Quem entendeu, quem não entendeu? Fez sentido, não fez? Ou vocês nem estão ouvindo? Ninguém responde, ninguém fala nada, ninguém bota uma mãozinha ali. Vamos fazer uma estabilização? Coloque o corpo numa postura ideal para hoje. Podem escrever que eu continuo lendo aqui. Se for possível, façam uma inspiração profunda pelas narinas e soltem pela boca. Se sentir necessidade, façam mais uma. E se for confortável para vocês, quem puder ou quem não puder fechar os olhos, apenas traga à mente alguém que machucou vocês de 1 a 10, 3. Não tragam algo muito violento, muito grave, muito triste. Tragam assim de 1 a 10, 3. Uma mágoazinha, uma mágoa relativa, que ainda está ali, está cutucando. Tragam à mente essa pessoa. Tenham a mente como se ela estivesse presente agora. Vejam as características dela. Como se vocês estivessem olhando para ela agora.
E virtualmente, se vocês se sentirem confortáveis com essa prática, quem quiser fazer, quem não quiser, não precisa. Virtualmente, pegue nas mãos dessa pessoa, olhando-a de frente, lembrando que de 1 a 10, 3, algo leve, uma mágoa leve. E diga para essa pessoa: eu entendo que o que você fez foi no momento de confusão. Eu entendo que, como eu, você busca a felicidade. Eu entendo que, como eu, nós podemos errar. Você também errou e eu também errei. E se você me permite, diga para essa pessoa: eu quero terminar com esse assunto agora. Você não me deve explicações, eu não te devo explicações, eu te perdoo, eu não te culpo por nada. Eu sei que você estava num momento confuso, assim como eu. Eu quero que você seja muito feliz. Veja se vocês conseguem dizer isso para essa pessoa de coração, sabendo que essa pessoa tem coisas boas, que em alguns momentos ela foi muito boa para ti. Eu quero realmente que você seja feliz. E se liberte. Faça um divórcio kármico. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos, todas, todos, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia para vocês. Se foi difícil fazer essa prática, refaçam com calma. Quem quiser mandar uma mensagem para a pessoa no mundo presencial, físico, mande. Termine essa relação, se não for possível somente em pensamento kármico, e finalizem. Não vale a pena. Não se leve então a sério. Amanhã a gente está de volta, com voz ou sem voz. Senão eu faço só mímica aqui para vocês. Tá bem? Não, mas amanhã eu vou estar bem. Hoje já está um pouco melhor que ontem. Hoje eu vou ficar em silêncio, eu não tenho reuniões, então eu vou ficar em silêncio. Total. Beijos, até amanhã.